Olá, pessoal. Eu sou a professora Berenice Danck, da Danck Consultoria e Treinamento. Bem-vindo ao nosso canal. Você sabe o que é carry trade? Essa expressão em português, aqui no mercado financeiro brasileiro, também é chamada de custo de carrego. E esse vídeo vai te explicar o que significa o carry trade. E interessante comentar, gente, que numa recente apresentação do presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, à Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, feita em 22 de abril, ele trouxe esse gráfico, que agora eu compartilho com você, que mostra o carry trade de 3 meses aqui no Brasil e o compara com o mesmo custo de carrego no México e na Colômbia. Naquela apresentação, o contexto dentro do qual o Gabriel Galípolo trouxe essa evolução do carry trade ao longo de abril 24 até abril 25 foi para dizer que este custo de carrego elevado seria capaz de atrair dólares para o Brasil. E assim ajudaria a queda da taxa de câmbio, que está no patamar que vem provocando a alta da inflação, né? Vem mantendo a inflação de forma recorrente em níveis bastante elevados, e a gente sabe, claro, que essa inflação alta é super danosa para as famílias e o juro alto é um problema para as empresas e também, claro, para as famílias que precisam de financiamento e para o próprio governo também. Então, há toda uma polêmica sobre manter esses juros assim elevados, mas o Copom acaba de elevá-los ainda mais na sua reunião de maio 25, trazendo-os para casa de 14,75% ao ano. Então, essa figura, ela se torna ainda mais alta. Quer dizer, esse gráfico aqui em azul que mostra a evolução desse carry trade, ele sobe ainda mais na medida em que a taxa de juros brasileira fica mais cara. E aproveitando, né, o racional que eu acho bastante interessante, inclusive de Gabriel Galípolo, isso então ajudaria a trazer mais dólares para o Brasil. Pensando que a taxa de câmbio é, por um lado, impactada por fluxo, quer dizer, de fato, recursos que entram ou que saem do país, e por outro lado, também impactada pelas expectativas, tanto em relação ao que acontece aqui no mercado local brasileiro e a nossa política, a nossa economia, quanto com o que acontece no mercado externo, e agora mais especificamente nos Estados Unidos, em função de todas as decisões de Trump, a gente, de fato, tem visto a taxa de câmbio por aqui cair. Um câmbio que se manteve durante bastante tempo acima de R$ 6 por dólar, agora, hoje, está trabalhando na casa de 5,66 em 9 de maio de 2025. Então, vamos agora entender melhor como se calcula esse carry trade. Primeiro, aqui o próprio slide já traz a definição do que é este carry trade. Gabriel explicou à Comissão de Assuntos Econômicos do Senado que este carry trade, aqui calculado por um horizonte de tempo de 3 meses, é a diferença entre a taxa de juros em reais e a taxa de juros em dólares. Então, pegando parâmetros de mercado do dia de hoje, quando nós olhamos para a taxa de juros em reais, depois da última decisão do Copom, a taxa de juros medida pelo DI futuro de 3 meses está em 14,73% ao ano aqui no Brasil. E o juro americano, medido pelo Treasury de 3 meses, está em 4,34% ao ano. Então, fazendo a conta da diferença de um pelo outro, como manda a taxa de juros, né, dividindo uma taxa pela outra, a gente encontra algo próximo de 10% ao ano. Percebam que aqui, em meados de abril, nós estávamos com um diferencial que era menor do que 9%. Então, quando atualizamos este número, agora, com a recente alta do juro em reais, chegamos perto de 10% ao ano nesse carry trade para 3 meses. E aqui, gente, eu aproveito para fazer uma comparação com um tema que seguidamente nós comentamos aqui no canal, que é a questão do custo do hedge cambial.
Essa fórmula você já viu por aqui em outros vídeos, a gente já comentou que ela rege a construção do dólar futuro e que basicamente depende da diferença entre o juro em real, medido pelo CDI projetado, que é esse DI futuro negociado da B3, e o cupom cambial, que é a taxa de juros em dólar no Brasil. Esse cupom cambial, ele parte do juro nos Estados Unidos, e a gente pode usar aqui a Treasury como referência, e ele soma o risco Brasil. Então, quando nós fazemos a conta usando esta fórmula, comparando esse diferencial de juros medido pelo cupom cambial, o resultado, com os parâmetros de hoje, é um pouquinho diferente. Por quê? Porque neste cupom temos aqui o risco Brasil inserido na conta. Então, vemos uma Treasury trabalhando a 4,34 e um cupom a 5,51 na nossa B3, é um mercado de derivativo de juros chamado de FRC ou cupom limpo. Bem, fazendo então essa comparação, o que a gente pode perceber? Que este custo de hedge, assim como este carry trade, pensando na visão daquele que precisa fazer um hedge, porque, por exemplo, tem uma dívida para pagar em dólar, ou então tem uma importação a ser paga ao exterior, este custo, que é a diferença entre o spot e o dólar futuro, que se pode comprar para fazer o hedge. E, de outra forma, também poderíamos, então, medir pela diferença entre o DI futuro e o cupom cambial, também aumentou por aqui, em função da última alta de juros do Copom. Esse custo do hedge, gente, historicamente é perto de 10% ao ano. Já vivemos eles nas mínimas, quando o juro por aqui ficou muito baixo, na pós-pandemia do Covid. E ele vem subindo de forma recorrente e sobe cada vez que o juro em real aumenta e na medida em que o juro em dólar se mantém, como foi a decisão do Fed essa semana, o denominador dessa fração faz com que a gente, então, só aumente esse custo do hedge e aumente esse carry trade. E percebam, então, que na medida em que esse spot cai, o dólar futuro também cai. Mas a questão aqui é o diferencial entre eles, né? Esse custo do hedge, então, é a diferença entre as taxas de juros em reais e em dólar. O ponto de partida mais baixo, claro, ajuda a gente ter essa sensação de que está ficando mais barato, mas aqui o propósito, então, era justamente a gente entender essa diferença de taxa de juros. Quer saber mais sobre todo esse fundamento do hedge cambial e aprender sobre os temas relacionados a juros, câmbio, commodities? Entre em contato com a gente. E se gostou desse vídeo, comenta, deixa seu like, fala como é que esse custo do hedge está impactando a sua empresa, comenta conosco. E se de alguma forma a gente puder te ajudar a melhorar ainda mais o seu hedge cambial em tempos de tanta volatilidade, não fique sem, entre em contato conosco. Muito obrigada e até a próxima.